todos e desejo que sejam todos muito bem-vindos à MEC Show e ao painel Diversidade na Indústria. A MEC Show, Feira da Inovação Industrial e a SO Gas Energy são realizadas pela Milanese e Milanese do grupo Verona Fieri, com a promoção do Sindifer, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo, e o CEDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, entidades de classe que congregam as principais empresas do setor da indústria de base do Estado do Espírito Santo. Agradecemos aos nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores pela realização desta 17ª edição da MEC Show e a 12ª edição da SO Gas Energy. São eles, Patrocínio Diamante, Ambipar Group, Petrobras e Governo Federal. Patrocínio Ouro, ArcelorMittal, Prio e Vale. Patrocínio Prata, Findes, SESI, Senai e Samarco. Patrocínio Bronze, Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. ES Gás, do Grupo Energisa. Estaleiro Aracruz, Ceatrium, Suzano, Caixa e Governo Federal. Patrocínio ainda do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, também do CREA Espírito Santo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Mútua S, Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Apoio Ambiental, Marca Ambiental, Apoio Institucional, ABIMAC, e da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Governo do Estado do Espírito Santo. São ainda parceiros no evento o Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e a Rede Petro ES. Apoio técnico da DVF Consultoria. Os convido agora a assistir vídeos de alguns de nossos patrocinadores. Precisa tem na Caixa. Vem! Existe um ditado que diz: se quer ir longe, vá acompanhado. Então vamos juntos, engenheiros, agrônomos, profissionais de geociência e tecnólogos. Juntos para a terra dos ritmos, dos sabores e da alegria. Bem-vindos a Salvador, a casa da Soiá em 2024. E nada combina mais com a área tecnológica do que estar na terra de um povo que é pioneiro em tudo que faz e que continua a inovar diante de todas as mudanças do mundo. Aqui, os novos horizontes da nossa profissão vão estar em pauta e você está convidado a se tornar um dos agentes da mudança. Quando transformamos a educação, a tecnologia e a inovação, criamos um futuro sustentável. Participe da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, Estamos aí! pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. A Petrobras está fazendo 70 anos, com muita inovação e tecnologia. E produzindo hoje com energia para construir o amanhã. Porque quando a nossa energia vai para o seu dia a dia, pensar no futuro vira compromisso. Inovando com produtos mais sustentáveis e ajudando a cuidar das florestas, abrindo novas fronteiras para uma transição energética justa. Com respeito às pessoas e ao planeta. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. A Petrobras está fazendo 70 anos, com muita inovação e tecnologia. E produzindo hoje com energia para construir o amanhã. Porque quando a nossa energia vai para o seu dia a dia, pensar no futuro vira compromisso. Inovando com produtos mais sustentáveis e ajudando a... Consolidando-se como evento de destaque dos setores metal mecânico, petróleo, gás e energia,
As feiras que estão sendo aqui realizadas com alcance nacional têm um crescimento contínuo, reforçando sua posição no mercado, distintas por serem espaços dedicados à inovação tecnológica e networking, atrai os principais investidores, fornecedores e compradores do país, sendo reconhecidas pela mídia especializada como uma das 5 feiras industriais mais importantes do Brasil. Sob o tema Conectar, Inovar e Transformar, estão sendo realizados nesta edição 12 painéis temáticos e 49 palestras. A área total da feira atingiu 20 mil metros quadrados, representando um aumento de 10% em comparação com a edição anterior, contando com a participação de mais de 330 marcas expositoras. Considerando os investimentos previstos no Brasil, de mais de 970 bilhões, e em particular no Espírito Santo, de 105 bilhões no período de 2024 a 2028, a realização desta 17ª edição da MEC Show e a 12ª edição da S Oil Gas Energy se revela fundamental para impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos fornecedores, ampliar a visibilidade das oportunidades e seus meios de absorção, promover o relacionamento entre fornecedores e compradores e divulgar competências. Esses eventos desempenham um papel importante proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, estimulando o avanço tecnológico, aliando-se às demandas e oportunidades de negócios. Teremos agora o painel Diversidade na Indústria, cujo objetivo é discutir a importância da diversidade na indústria como parte das práticas de ESG, destacando iniciativas bem-sucedidas e estratégias de implementação, além de fornecer boas práticas para integrar a diversidade nas operações diárias, promovendo um ambiente de trabalho inclusivo, equitativo e sustentável. Para alcançarmos este objetivo, teremos aqui as posições da Petrobras, Suzano, Prio e ArcelorMittal. Ao final, será promovido um debate entre os palestrantes. Para mediar este painel, gostaria de convidar a senhora Marília Silva. Marília é economista, doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é gerente executiva do Observatório da Indústria, área de inteligência analítica e de dados, com foco no desenvolvimento do Espírito Santo, além de economista-chefe da Findes. Com a permissão da nossa mediadora, já vou convidar todos os painelistas, apresentando-os ao distinto público. Convido a subir aqui no palco nossos palestrantes, senhora Eduarda Lacerda, que é gerente-geral da Unidade de Negócio do Espírito Santo da Petrobras, engenheira de petróleo, com mestrado em Engenharia de Reservatórios e Exploração pela Universidade Estadual Norte Fluminense, atuando na Petrobras desde 2006. A partir de 2012, assumiu gerências na área de reservatórios na Bacia de Campos. Em 2020, assumiu a gerência do ativo Marlim. Em 2022, assumiu a gerência geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras. Convido também a senhora Joyce Francelli Rocha Gomes. Ela é psicóloga, especialista em gestão estratégica de recursos humanos, certificação internacional em Change Management pela PROCE, profissional com 14 anos de atuação em gente e gestão. Atuou como business partner, desenvolvimento e atração de talentos em segmentos de serviço e siderurgia com aços carbonos especiais. Há 5 anos, atua no segmento de papel e celulose e é atual gerente de gente e gestão para o time de HRBP na Suzano. Convido para também compor esse painel a senhora Élida Gurgel, gerente de pessoas e performance da Prio, tendo anteriormente trabalho na produção, complementação de postos e liderança técnica em operações onshore e offshore. Ela é graduada em Engenharia de Produção pela Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduada em Engenharia de Petróleo e Gás pela UNP, com mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela também Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de MBA executivo pela COPEAD da UFRJ. Por fim, também nos honrará com sua participação nesse painel o senhor Rodrigo Gama, ele diretor de Pessoas, Bem-Estar, Saúde e Segurança da ArcelorMittal Aços Planos América Latina. Trabalha na ArcelorMittal há 27 anos, tendo passado pelas áreas de saúde, segurança, RH, meio ambiente, operação e manutenção nas unidades de Tubarão, no Espírito Santo, e Vega, em Santa Catarina, antes de assumir essa posição na empresa. Além de trabalhar na ArcelorMittal, faz alguns trabalhos voluntários como conselheiro do Hospital Santa Rita, ABRH,
no Espírito Santo, e também como diretor de educação do Espírito Santo em Ação. Queremos, em nome da coordenação, agradecer a todos os senhoras e senhores por terem aceito o convite de estarem conosco nesta tarde e dividirem com todo o público sua experiência no tema. Marília, por favor, guie-nos acerca das exposições e a sequência do debate entre nossos palestrantes. Muito obrigado, esteja à vontade, vou te passar o microfone. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, né? A gente está aqui, né? Eu estou aqui tendo a honra de conduzir esse painel pela segunda vez. E por se tratar de um painel de diversidade e inclusão, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma autodescrição. Então, vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra, de 1,72 m, normalmente estou de salto, então pareço ter quase 1,80 m. Hoje eu estou de cabelos soltos, meus cabelos são crespos na altura do ombro, estou vestindo um terno claro, um sapato marrom e uma blusa vinho, né? Então, e vou aproveitar esse momento toda vez que eu passar a palavra para um dos convidados, né, que vão abrilhantar aqui essa tarde. Peço também que eles se autodescrevam para que a gente consiga fazer, começar nessa inclusão e falar deste assunto dessa forma. Bom, como eu disse, né, é a segunda vez que eu estou aqui, tendo a honra de estar e de falar, né, neste painel. Acho que diversidade e inclusão é uma das temáticas que são englobadas pela questão, né, do ESG ali, né, que é o desenvolvimento econômico, pensando também nas questões climáticas e na inclusão social. E hoje a gente vai focar um pouco mais aqui mesmo na questão, né, de gente, né, como trazer diversidade para o time, como incluir. Então, o que eu costumo dizer nessa temática é que a diversidade e a inclusão ela precisa ser intencional. Pelo que eu conheço do trabalho das empresas que estão aqui, né, representadas, elas têm isso em sua estratégia de forma intencional. E, de fato, para que a gente alcance, né, e faça, vamos dizer, esse desenvolvimento com essa inclusão social, é preciso com que tanto as pessoas de forma individual, quanto as empresas, quanto as instituições, tenham no seu rumo, tenham na sua meta, tenham como, né, objetivo a inclusão das diversas diferenças. Aqui no palco, hoje, a gente tem, né, representantes, né, homens, mulheres e uma mulher negra, né? A gente sabe que tem várias outras pessoas, vários outros grupos que, né, também precisam ser representados, também precisam estar nesses espaços. E eu acredito muito piamente de que o primeiro passo é ter de forma intencional, é com que as pessoas que estejam tomando decisão, de fato, acreditem e tenham nas suas metas, nos seus planos, a trazer essa diversidade, mas não só ter um time diverso, fazer com que isso seja de fato uma inclusão, com que essas pessoas cresçam, com que elas alcancem postos altos, enfim, que elas façam parte também ali da tomada de decisão. E aí, é com essa introdução que eu vou convidar, né, a nossa primeira palestrante, Eduarda Lacerda, gerente-geral aqui da Unidade de Negócios da Petrobras. Por favor. Boa tarde, pessoal. Estou começando aqui com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,62 de altura, também sempre de salto, mas não fico parecendo que tenho 1,80 de salto. Pelo contrário, né, continuo baixinha mesmo com salto. Estou vestindo hoje um vestido estampado, um blazer azul marinho, uma sandália lilás, rosa, roxa, enfim, nessas nuances, né? E estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Marília falou que ano passado estava aqui, também estava aqui com ela ano passado. Então, realmente é um prazer estar voltando aqui esse ano para a gente conversar sobre um tema tão importante, que é a diversidade na indústria. Eu até vi um post, eu não sei se a pessoa está aqui, uma professora colocou no LinkedIn ainda há pouco, perguntando o que tem a ver, né, diversidade, equidade e inclusão com o que a gente está tratando aqui nessa feira. Obrigada, querida. E aí, eu acho que a gente vai conseguir responder isso durante, né? E ela fala isso, né? É o que eu quero descobrir no painel. Então, vamos ver o que a gente consegue mostrar, né? Demonstrar aqui. Bom, primeira coisa que a gente gosta de falar na Petrobras é por que diversidade importa, né? E aí a gente tem vários estudos, não vou citar todos eles aqui, mas tem estudos que comprovam que mais diversidade, mais criatividade, mais inovação, e aí já é o primeiro link que a gente faz aqui com essa feira, que é uma feira que está muito voltada à inovação. Então, diversidade, mais criatividade, mais inovação, consequentemente, mais resultados.
Então, essa é a fórmula matemática, empírica talvez, né, Rodrigo? Mas que demonstra o quão importante é a gente estar conversando sobre esse assunto. Mas, principalmente, e esse é o ponto que eu quero destacar aqui, é porque é uma questão de direitos humanos. A gente está falando de respeito, a gente está falando nas pessoas serem quem elas são, sem terem medo de nenhum julgamento ou de nenhuma represália. Então, principalmente, a gente tem que falar sobre diversidade, porque é uma questão de direitos humanos. Na Petrobras, a gente tem trabalhado 4 dimensões, digamos assim, né, quando a gente está falando de diversidade. Tem a nossa política de diversidade, equidade e inclusão, tem a nossa política de responsabilidade social e a diretriz de direitos humanos, tem o nosso código de conduta ética interno e também o guia de conduta ética para os nossos fornecedores, onde a gente aborda esse tema. E como a Marília falou, né, da questão da intencionalidade e de deixar muito claro que isso é uma estratégia da empresa, também a gente tem incluído esses pontos no nosso planejamento estratégico, e o último que a gente tem aprovado é o Planejamento Estratégico 2024-2028, mas certamente em todas as revisões daqui para frente a gente vai manter esse tema de diversidade, equidade e inclusão como muito importante. Dando alguns números gerais aqui na Petrobras, né, quando a gente fala de força de trabalho própria na Petrobras, a gente está falando de 17% de mulheres. Então, assim, esses dias eu falei isso num evento, que eu vou até mostrar mais para frente, e uma menina se surpreendeu, ela falou assim, o quê? 83% são homens e 17% mulheres? Sim, a nossa força de trabalho própria é isso. E aí, a gente veio aqui ano passado e comentou, né, que a gente estava em torno de 20% dos cargos de liderança que a gente tem na Petrobras, 20% sendo ocupado por mulheres. E hoje a gente já pode dizer, né, em 2024, a gente está com 23%. Vocês podem dizer, cada um pode pensar, se é um aumento, se é alto, se é baixo, enfim. Mas o fato é, estamos evoluindo. E isso é uma coisa importante da gente destacar. E aí, no nosso planejamento estratégico, nessa questão da intencionalidade, a gente estabeleceu algumas metas. A primeira delas é aumentar para 25% o percentual de mulheres e 25% o percentual de pessoas negras em posição de liderança até 2030. Mas, como vocês viram, se a gente já está em 23% com relação às mulheres, desculpa, mas eu não trouxe aqui a atualização com relação a pessoas negras, certamente a gente vai atingir essa meta antes de 2030. É para isso que a gente está trabalhando. E, além disso, né, o tema diversidade na Petrobras ele não é um tema novo, não é um tema que começou a ser tratado agora, né, porque está todo mundo falando sobre isso. A gente vem falando sobre diversidade, vem tratando esse tema desde 2005, quando a gente teve a criação da Comissão de Gênero da Petrobras. E a gente teve várias evoluções nesse tema, né? Tem algumas que a gente precisa destacar, porque não é só uma questão de diversidade de gênero. Quando a gente vê ali em 2007, os empregados que tinham parceiros ou parceiras homoafetivos já puderam colocá-los como dependentes no seu plano de saúde da Petrobras e também no plano de previdência da Petrobras. Tem outras questões, né, também em relação à raça e tudo mais, e a gente veio nessa evolução, e ano passado, sem dúvida, foi um marco, 2023, onde a gente teve essas ações e esse comprometimento estando cada vez mais claro, né, na nossa empresa. E aí, não adianta ter só compromisso, esse compromisso precisa ser traduzido em ação. Né? Não basta só a intencionalidade, tem que ter o impacto, né? O impacto é mais importante. Então, o que a gente tem feito, né, nessas ações para fortalecer essa cultura inclusiva? A gente tem feito reserva de vagas em processos seletivos públicos. Hoje, a gente trabalha com um percentual de 20% para PCD, pessoas com deficiência, e a legislação é bem menor do que isso, né, mas a gente coloca isso no nosso concurso. A gente também tem tido processos afirmativos para a seleção gerencial. Esses dias mesmo a gente estava com uma vaga aberta de supervisora numa determinada gerência nossa, e a vaga estava escrita para supervisora mulher. A gente tem essa intencionalidade e isso é importante que todos tenham também. A gente tem no programa de sucessão para posições chaves, com meta de diversidade de gênero, equidade de remuneração, licença maternidade para a mãe, né, no caso, já era 180 dias, e agora a gente também aprovou em 2023 para a mãe não gestante. E a gente tem um programa muito bacana, foi feito para a Petrobras, mas muitos de vocês vão conseguir acessar até de forma externa, né, não exatamente o treinamento, mas muito material do que está ali, que é o programa Homens Aliados, que foi feito em parceria com o Instituto Papo de Homem.
Não sei quantos conhecem aqui, mas fica a dica para procurarem aí na internet, porque tem materiais muito bacanas a respeito de diversidade lá também. A gente tem feito treinamentos também de acolhimento para lideranças e colaboradores, benefícios para pessoas com deficiência, como teletrabalho integral, jornada reduzida para cuidados com a saúde, campanha de comunicação também com base no calendário de diversidade. Então, se junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente trabalha essa temática no mês de junho, enfim. E também programas de mentorias e outros programas de desenvolvimento para talentos diversos. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar também, que a gente recentemente publicou no nosso LinkedIn, é que agora, em 2024, a gente voltou ao ranking das empresas, né, das 10 empresas do sonho para se trabalhar, né, que é uma pesquisa feita por a Companhia de Talentos. E falando um pouquinho mais dos programas de mentoria, ele começou, né, o primeiro programa de mentoria feminino corporativo da Petrobras, ele abriu inscrições em 2020, então começou ali em dezembro de 2020. Eu tive a honra de fazer parte dessa primeira turma. A primeira turma foram 332 inscritas e tinham 15 duplas, ou seja, tinha aqui está colocando 14, porque teve uma questão que depois eu vou comentar aqui. Eram 15 vagas para a gente ter ali, como participar como mentorada, né, do processo de mentoria feminina. E aí, o que acontece com isso? Né? Em junho de 22, quando foi ter o segundo ciclo, a gente já consegue aumentar o número de vagas, começa a poder dobrar, porque quem foi mentorada no primeiro ciclo pode ser mentora no segundo ciclo. E isso vai só aumentando. Né? Agora, em dezembro de 2023, a gente tá com o terceiro ciclo, né? E a gente teve 600 e tantas inscritas, né? E 61 duplas. E por que eu vou falar desse uma e do 14? Porque uma das selecionadas no primeiro ciclo, ela engravidou. E ela estava grávida durante o ciclo de mentoria feminina. E aí, ela até queria continuar ali, mas foi dada a ela a opção. Olha só, por que você não faz depois? Vai se dedicar agora, né, à sua licença maternidade. Por isso que ela foi essa uma a mais aqui, né, no terceiro ciclo. E ter esse programa corporativo da Petrobras fez com que as áreas também desenvolvessem os programas locais delas. Ano passado até mostrei aqui uma árvorezinha, né, Marília? É realmente uma árvore que vem ali do corporativo, vai dando frutos, onde a gente consegue ver áreas promovendo os programas de mentoria. E quando a gente começou, a gente estava falando de mentoria feminina. Agora, no terceiro ciclo do corporativo, a gente também está trabalhando as interseccionalidades. E nas áreas, a gente está falando também de mentoria inclusiva. Então, não é só uma mentoria feminina, a gente também está trabalhando a questão da mentoria para outros grupos minorizados. E, embora não seja um objetivo, como é que eu vou dizer, um objetivo escrito, né, com relação ao programa de mentoria, mas o fato é que mais de 40% das participantes ascenderam na carreira. Então, por mais que não seja, a gente não tem nenhuma promessa com relação a isso, mas como a gente entende que a mentoria ela é um processo de despertar de potencial, ela é um processo em que as pessoas conseguem enxergar talvez habilidades, conhecimentos, atitudes que não estavam ali na superfície, elas conseguem também ascender na carreira, se esse for o desejo delas, né? Pode ser que também não seja o desejo delas. E, obviamente, né, esse papel multiplicador de áreas menores irem fazendo os seus programas. Hoje, por exemplo, na gerência executiva que eu atuo, a gente tem um programa de mentoria inclusiva com 45 duplas. Então, imagina, cada área da empresa tendo a possibilidade, né, de ter programas de mentoria com várias duplas. Né? E esse programa, né, no caso, ele demanda realmente uma intencionalidade, um esforço, uma organização, mas tem ações mais simples que a gente pode fazer, né, para estar também tratando desse tema. E aí, uma ação que a gente fez, também em parceria com a Findes, né, Marília, foi no Dia das Mulheres, e só fazer um parênteses assim, do como esse evento aqui é bacana também. A Denise, que está ali na foto comigo, Denise eu conheci aqui, ano passado, eu não conhecia a Denise. E aí, dia 8 de março desse ano, né, no Dia das Mulheres, a gente fez um evento lá no nosso edifício Vitória, onde a gente levou estudantes do Senai, do Senac, funcionários da Findes, né, e a gente foi falar sobre carreira. Era só isso que era para fazer. Falar sobre a nossa carreira, como que a gente escolheu. Estava, no caso, a Cris Samorini, que era presidente da Findes na época, a Denise, que eu conheci aqui ano passado, Fabiola, que a gente também conheceu por conta do evento,
e eu, né, falando sobre como que a gente escolheu a nossa carreira, o que a gente teve de dificuldade, o que a gente imaginou que seria de uma forma e foi de outra, enfim. E só em apresentar isso, né, para as meninas, a gente teve vários depoimentos bacanas e vontade, né, de trazer delas, né, elas conseguirem despertar nelas a vontade de estar trabalhando na nossa indústria, né. Teve perguntas nesse sentido, né? Como é que a gente faz para trabalhar na Petrobras? E como vocês viram que eu mostrei lá na frente, que 17% é o nosso atual percentual, a gente precisa, né, que as meninas, que as mulheres aí se inscrevam no nosso concurso e realmente a gente consiga aumentar esse percentual. E teve uma ação mais recente que a gente fez, que também nos encheu de orgulho, né, que foi uma ação assim de cada empregado ou prestador de serviço poderia inscrever a filha ou enteada para estar visitando as nossas instalações lá no Edivite. E aí, nessa visita, a gente fazia também uma apresentação da nossa carreira. Estou até vendo aqui a Dédima também participou com a gente, está ali de macacão laranja, linda, na foto do meio, mostrando como é que é trabalhar embarcada, falando da experiência dela sobre trabalhar embarcada. Teve outras pessoas que participaram falando das experiências de serem geólogas, engenheiras, economistas, enfim. Cada uma foi contando um pouco de si, da carreira, como que era trabalhar na Petrobras. E isso eu entendo que todas as empresas podem fazer. Então, tem ações que são maiores, que demandam mais organização, tempo investido, e tem ações que estão mais na nossa mão, né? E essa daí é um tipo de ação que todo mundo pode fazer, que consegue também estar ajudando, né, no processo de diversidade e de despertar nas meninas a vontade de estar trabalhando na indústria, porque é esse o ponto que a gente está tratando aqui nesse painel, né? E, por último, a gente lançou agora, quanto Petrobras, o programa Autonomia e Renda. Ele vai ter em 7 estados do país, mas atualmente aqui no Espírito Santo a gente está com 120 vagas abertas, são para 4 municípios aqui do estado, onde as pessoas de grupos minorizados, principalmente, vão poder se inscrever, ter bolsas de estudo e terem ali um curso de capacitação para também estarem entrando na nossa indústria. Então, a gente tem curso de pintor, escalador, caldeireiro, auxiliar de serviços diversos, enfim. Está o site aqui, né? Atualmente a gente está com essas 120 vagas abertas, mas até 2027 a gente vai chegar a quase 1.000 vagas disponíveis para o estado do Espírito Santo. Então, se vocês conhecerem alguém também, se vocês tiverem interesse, né, fica a dica aí também para se inscreverem, né? Porque até dia 23 de agosto a gente está com essas vagas disponíveis. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eduarda. É sempre um prazer aí te ouvir. E já estou ansiosa para começar a perguntar, mas antes vou chamar a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Joyce Gomes. Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Também vou começar aqui com uma apresentação de como eu estou, né? Sou Joyce, tenho 1,62 também, sou parceira da minha colega que acabou de expor a Petrobras. Estamos muito distante de você, viu, Marília? Nem com salto, a gente chega lá. Estou com um terninho azul, uma camisa bege da Suzano, a empresa a qual eu represento, que diz que nós plantamos o futuro. É assim que a gente acredita, é assim que a gente vai começar, então, contando um pouquinho do nosso case de diversidade, equidade e inclusão. Suzano, esse ano, faz 100 anos de companhia, uma empresa brasileira, né? E a gente acredita que nós renovamos a vida a partir da árvore, né? Então, nós queremos potencializar o nosso movimento de renovação do planeta e transformar o mundo em um lugar mais sustentável a partir da árvore. Nós somos uma empresa de base florestal. E, como uma empresa de base florestal, nada melhor do que definir o nosso propósito como empresa, trabalhando esse conceito da renovação da vida a partir da árvore. No ano passado, a gente lançou a nossa campanha de Jornada da Cultura, e na Jornada da Cultura a gente tem um slogan que é muito próprio da Suzano, que diz que a nossa cultura ela parte de nós e parte de nós. E aqui no Espírito Santo, a gente virou meme para o Brasil inteiro, porque a gente faz uma coreografia, né? A gente coloca parte de nós para dentro e parte de nós para fora. Então, parte de nós renovar a vida a partir da árvore, aquilo que eu acredito, né? Aquilo que é o meu propósito de vida, aquilo que pulsa dentro de mim. E parte de nós para fora, como eu coloco isso em transformação, como eu, de fato, faço a transformação acontecer a partir da árvore.
Eu trago aqui para vocês como que a gente está localizado no Espírito Santo. Eu vou trazer um recorte de diversidade apenas das unidades do Espírito Santo. Eu não estou trazendo um recorte olhando diversidade Brasil, os números são maiores, né? Mas quando a gente olha o Espírito Santo, a gente vai ter esse recorte aqui sendo trabalhado. Nós temos uma planta industrial que fica em Aracruz, que é uma planta que produz celulose de mercado, né? Nosso maior mercado está aí na América do Norte. E a gente tem Cachoeiro do Itapemirim, que é uma planta de bens de consumo. Cerca de 500 mil rolos de papel higiênico são produzidos à mesa ali na unidade, né? E a gente distribui aí para regiões do Brasil, né? Não só aqui no Espírito Santo, mas também São Paulo, Rio. E aqui no Espírito Santo, uma curiosidade, né? Foi desenvolvida uma nova tecnologia pela população ali de Cachoeiro do Itapemirim, que é o papel higiênico folha tripla, Mimo folha tripla. Então, se você não conhece, está aí nas prateleiras, conheça algo que foi produzido aqui pelo nosso povo. Então, as nossas operações no Espírito Santo, nós temos 55 anos por aqui. 152 mil hectares de área plantada e 109 mil hectares de áreas destinadas à conservação. É como se a gente pegasse um município de montanha, né, e definisse o município de montanha como o nosso movimento de conservação. Temos duas fábricas, como eu comentei, a fábrica de Aracruz e a fábrica de bens de consumo que fica em Cachoeiro do Itapemirim, e uma fábrica em construção. A fábrica de tixo vai ser construída também em Aracruz. Em Aracruz nós teremos conversão e teremos a produção do papel. Uma curiosidade, nós começamos a fazer a seleção para o time de treinandos que vão atuar conosco nessa fábrica de bens de consumo. Pessoal, 70% de mulheres aprovadas no processo seletivo. Nós teremos a unidade com maior volume de treinandas femininas operacionais na ponta, ali aprendendo o papel, aprendendo a operação do papel. Então, a gente está muito orgulhoso disso, né? Isso é fruto aí, vocês vão ver também de alguns projetos que a gente vem fazendo para a formação e para trazer as meninas também para o mercado da indústria. A gente tem a Joint Venture, que é a Portocel, né, que é uma parceria da Suzane e a Senibra, 2 centros de distribuição e um centro de tecnologia. Então, falando um pouquinho da Suzano, nossos direcionadores, aquilo que a gente acredita, como eu falei, parte de nós para dentro e parte de nós para fora. Nós somos gente que inspira e transforma. A gente acredita que gerar e compartilhar valor também é como a gente faz, é como a gente acredita, e só é bom para nós se for bom para o mundo. Pensando em só é bom para nós se for bom para o mundo, e pensando em gente que inspira e transforma, há uma super conexão com o tema de diversidade. Dentro do direcionador Inspira, a gente tem um comportamento esperado por todo colaborador da Suzano, que diz que nós, a diversidade parte de nós, a diversidade nos fortalece. A gente acredita que a diversidade nos fortalece. E nos fortalece não só em palavras, mas em comportamentos e atitudes, com aquilo que a gente faz no dia a dia, com as ideias, com geração de ideias, e não só também nos grupos minorizados, como que a gente abre para o novo, como a gente abre o campo de ideias. Nós trazemos aqui também um recorte da nossa população, e aí é uma população da Suzano como um todo, né, Brasil, exterior. Nós temos 21 mil colaboradores próprios e mais de 28 mil colaboradores terceiros. Aqui eu quis trazer um pouco dos nossos compromissos para renovar a vida, e eu vou dar um zoom no compromisso de promover a diversidade, a equidade e a inclusão. A Suzano também, assim como, né, boa parte das empresas, fez o lançamento de uma meta pública, né, para alavancar e avançar nos números de diversidade. E a gente tem uma meta de alcançar 30% de mulheres e 30% de pessoas negras em cargos de liderança e acima, né, além de ter também um ambiente 100% inclusivo. Então, a gente faz algumas pesquisas, Pulse, para identificar se esse ambiente, o que precisa, né? O que falta, onde a gente tem lacunas e onde a gente pode ser intencional e onde a gente pode reverberar partindo de nós como colaboradores. Essas metas, elas são até o ano que vem, 2025, e aí a gente vai renovar, né, mais alguns compromissos públicos nesse pilar. Tendo em vista os números do Brasil como um todo, a gente acredita que a gente vai chegar lá. Temos desafios, gente, como todas as empresas, nós temos desafios, porque nós passamos por desafios sociais, né? Sociais de base, de formação, de como que a gente vai oportunizar, de como a gente vai quebrar, né, as barreiras para as mulheres. Eu sou uma mulher, tenho um filho, né? Como é que eu administro a minha carreira? Existem vieses que estão no nosso dia a dia, que caminham conosco. Como é que a gente vai passar por esses vieses, atravessar isso e tornar a sociedade mais equiparada nesse item de diversidade? Então, esse é um compromisso não só da Suzano, mas por cada pessoa, né? Cada um de nós temos esse compromisso.
Então, por dentro da Suzano, a gente quis trazer os números do Espírito Santo. Nós temos 2.460 colaboradores. E aí eu trouxe as nossas melhores práticas. 58% dos nossos colaboradores são pessoas negras. E nós, aqui no Espírito Santo, já alcançamos a meta dos 30% de pessoas negras em cadeiras de liderança. Quando a gente olha a meta de pessoas com deficiência, nós ultrapassamos a meta da Suzano, que prevê ano a ano o aumento de pessoas com deficiência sentadas nas cadeiras. Nós já alcançamos os 6%, que é o percentual da legislação. Tendo em vista esse percentual, né, a gente vai além, o percentual da legislação fala 5%, a gente está em 6%. O quanto a gente precisa ainda avançar em encarreiramento de pessoas com deficiência. Então, aqui no Espírito Santo, nós vamos lançar um programa de encarreiramento de pessoas com deficiência, com foco em desenvolvimento, com foco em alavancar esse desenvolvimento, ampliar consciência, gerar mais desenvolvimento, gerar engajamento, diminuir capacitismo e ampliar o olhar para esse público. Quando a gente olha do ponto de vista de tempo médio de casa, nós temos uma média de 10,4 anos de casa, colocando floresta, indústria, bens de consumo e áreas corporativas. Uma curiosidade para vocês, a fábrica de Aracruz, que está aqui há muitos anos, desde 78, no estado, é uma fábrica super sênior, é a fábrica mais sênior do grupo. Nossa população tem, em média, 18,7 anos de casa. E aí entra um desafio do ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão. Como continuar crescendo, como acelerar a gestão do conhecimento e não perder isso no meio do caminho, né? Ou seja, alinhar as práticas de diversidade, equidade e inclusão e alinhar as práticas aqui também de gestão do conhecimento da população. Então, é formar mercado, formar interno, acelerar programas, e a gente vai mostrar um pouquinho disso. Olhando para gerações, né, eu brinco que a gente coloca clusters aqui para gerações, mas a gente quer diminuir esses clusters. A gente quer gerar dentro dos grupos ali, não grupos de afinidade especificamente por cluster de geração, mas gerar a geração do futuro, a geração da transformação, a geração que vai dar o passo na transformação. Então, 55% do nosso público está na geração Y, 31% está na geração X, 7,4% em Z e Baby Boomers, é uma coincidência dos destinos, tá? Mas quando a gente olha só a industrial de Aracruz, esse número sobe pelo volume do tempo médio de casa, tá? Pensando um pouquinho, então, de diversidade, equidade e inclusão, como que o nosso Estado do Espírito Santo tem trabalhado, diferente das alavancas que já vem corporativamente falando. A gente dividiu 2 alavancas de desenvolvimento. Uma alavanca que foca em comportamento, como é que a gente vai continuar gerando o comportamento de diversidade, de amplitude, de parte de nós e parte de nós fazer a diversidade, que a diversidade nos fortalece no caminho, e como que a gente cria estruturas de diversidade, algo que é estruturante, programas afirmativos, seja de mentoria, seja de aceleração, programas de formação de mercado, para termos PCDs formados e não termos a desculpa que a gente não contrata PCD porque não tem formado no mercado. Como que a gente acelera as pessoas negras nas posições que elas sentam para que elas alcancem e tenham a mesma qualidade de ensino, o mesmo ambiente, tudo propício para que elas possam crescer. Então, quando a gente divide esses 2 elementos, estrutura e comportamento, a gente entende que a gente vai chegar onde a gente precisa mais rápido. Porque não é um ou outro, é um e outro, né? Como é que a gente avança com esses 2? Um pouquinho da nossa jornada. Então, nós começamos aqui, né, no Espírito Santo. Eu estou trazendo um recorte depois de Suzano, porque a gente teve a fusão da Fibra e da Suzano em 2019, tá? Em 2019, a gente começou ali os grupos de afinidade, então, gerações LGBT, mulheres, pessoas com deficiência e pessoa negra. Em 2020, a gente fez a nossa exposição pública, que a gente chama de CPRV, que é o nosso compromisso para renovar a vida. E veio a pandemia. Gente, com a pandemia, as coisas deram uma esfriada. Como é que a gente continuava desenvolvendo, acelerando, dando tração, fortalecendo os grupos? E aí a pandemia acabou gerando em nós uma revisão de como que a gente poderia avançar com esses grupos de afinidade frente a todos os desafios que a gente tinha. Em 2021, então, nós retomamos os grupos de afinidade com um pouco mais de estrutura, criamos ali uma exposição interna de diversidade, equidade e inclusão dentro do plano de cultura. Então, nós temos um plano de cultura local aqui no Espírito Santo que visa tracionar essas 2 frentes, estrutura e comportamento, uma governança, letramento e sensibilização. Então, como é que a gente vai gerar e
e vai alavancar o letramento, como é que as pessoas vão aprender o que elas faziam no passado não cabe mais, comportamentos de discriminação, capacitismo, comportamentos que antes eram aceitáveis e hoje não são mais aceitáveis. E, em 2024, a gente fez um plano estratégico de diversidade com foco nessas duas alavancas que eu comentei com vocês. Aqui eu quero trazer 4 pilares que suportam a nossa jornada. O primeiro pilar é a representatividade. É esse pilar de ampliar a presença dos grupos minorizados, né, na liderança, em quadros de colaboradores como um todo. Mas também o segundo pilar da experiência. Como que as pessoas passam por essa experiência da diversidade e saem melhores? Não só as pessoas minorizadas, mas quem também está aprendendo nessa jornada. Então, a gente vem focando muito nessa experiência do colaborador minorizado, com foco no compromisso para renovar a vida, mas também na experiência de cada colaborador Suzano. Cultura inclusiva para fortalecer essa cultura da inclusão permeada por toda a organização, em que a diversidade gera valor, engaja e dá resultado. E o último pilar, que é a nossa cadeia de valor. Como é que a gente expande as práticas de diversidade, equidade e inclusão para toda a cadeia de valor, gerando impacto social. E aí quero abrir um parêntese com muito orgulho. O Espírito Santo é referência no Brasil nesse plano de diversidade. A gente está pilotando o plano para o Brasil, né, e fazendo alguns reportes corporativos, e algumas coisas que a gente faz aqui no Espírito Santo serão desdobradas para o restante do grupo. Eu quero trazer para vocês, rapidamente, a nossa parada geral, que é um modelo, um exemplo de como a gente vem trazendo diversidade para dentro de ambientes que não estão na nossa rotina. Quando a gente tem pessoas de fora, né, entrando nas nossas instalações, que não conhecem a nossa cultura, mas que a gente tem o dever, né, de compromisso social também, de dizer como é que a gente recebe, como que a gente faz, o que a gente precisa fazer. Aqui eu trouxe um pouquinho do pano de fundo, dos programas que nos ajudam a suportar isso. Então, a gente tem um programa plural, o SOMAR, que faz o desenvolvimento de pessoas com deficiência. A gente vai iniciar mais uma turma agora. Um programa de indicação formal de PCD. O programa Elos Demais, que visa alavancar mulheres e pessoas negras. Então, pessoas com alta performance, né, numa categoria de avaliação de performance, para serem acelerados, programa de formação de base, Formare, Senai, Capacitar, programa de liderança com base de diversidade dentro dos programas de liderança, e também 2 programas que a gente tem muito orgulho, que é o Mentoring Mais e o Reflorescer, que é um programa de desenvolvimento para 55+. Essa alavanca suportou esse plano nosso de ensinar para 2.100 pessoas como a gente recebe na nossa planta, como a gente faz código de conduta, o quanto a gente não aceita assédio de nenhum tipo, de nenhum segmento ou possibilidade. E aí a gente teve como resultado na parada geral, né, que foram grandes eventos com mais de 2.000 pessoas dentro da nossa fábrica, 0 ocorrências de ouvidorias ou canais sendo abordados em função de algo que não tivesse alinhado aos nossos direcionadores de cultura. Eu trouxe um vídeo, acho que não vai dar tempo de passar, não sei, é rápido, pode passar? Então, vamos lá, vamos passar o vídeo da parada geral para vocês. Todo mundo ouvindo? Grandes conquistas precisam do ambiente certo para acontecer. São gerados assim como as sementes, e é preciso tempo e dedicação para que floresçam. Elas nascem de um sonho, mas crescem quando pessoas apaixonadas se juntam e constroem um propósito pelo qual lutar diariamente. Em todas as paradas a gente traz aprendizados de uma parada para outra. Uma das coisas que a gente aprendeu e ouviu bastante feedback são ações de humanização. A gente traz aqui mais de 2.000 pessoas durante um evento tão grande e importante. Essa é uma das, se não a maior, uma das maiores paradas de manutenção da história da Fábrica B. O maior número de ordens de manutenção, e uma das coisas que sempre a gente buscou é como integrar esse número tão grande de pessoas como pessoas, não número. Estamos vivendo um momento ímpar, que é fazer uma PG humanizada, socializada, sem nenhuma ocorrência. Hoje em Aracruz estamos tendo a oportunidade e o privilégio de fazer a maior transformação na Fábrica B. É o maior evento desde 1992, com grandes obras, implementações, eliminando o risco. Estamos basicamente fazendo a transformação e garantindo a nossa planta disponibilidade para mais de 18 meses.
São mais de 3.700 ordens, mais de 30 projetos, mais de 2.100 pessoas fazendo a transformação aqui conosco. MCM é isso, eliminar risco, garantir disponibilidade para a planta e qualidade de vida para as pessoas. Joyce, fala para a turma como é que a gente cuida das pessoas aqui na unidade Aracruz. É isso mesmo, Elton. Esse ano a gente escolheu trabalhar um pouco diferente. Nós conectamos a Jornada da Cultura e a Caravana da Cultura. Elementos que a gente ouviu ao longo dessa nossa caminhada fizeram um subsídio para a parada geral do ponto de vista de pessoas. A gente fez um mix de ações ali que conversam com a Jornada da Cultura no elemento diversidade. E agora eu convido a minha colega Regina para contar como o Facilities contribuiu para a parada geral. Eu costumo falar que Facilities é responsável pelo clima da organização, pois cuidamos de todos com alimentação, transporte, limpeza, vigilância patrimonial nas unidades. Temos todo um contexto junto ao time de Facilities, proeficiência, humanização, socialização. O nosso lema é esse, olhar atento e fazer as pessoas ao centro, formar gente e sair as pessoas melhores aqui na unidade. Adriana, sabemos que preservar a vida e segurança é valor para nós. Conta um pouco para a turma quais foram as nossas ações para nossos times aqui na unidade Aracruz. Elton, são inúmeras ações. Nada melhor do que a equipe de campo para falar sobre essas ações. EPI não é opcional, é essencial para salvar vidas. Pensando nisso, startamos uma campanha durante a nossa parada geral sobre o uso do EPI. Por isso, unimos forças junto às EPS e startamos essa campanha. Foi também identificado anjos de segurança que ficariam acompanhando eles durante toda a parada geral. A nossa sinergia tem que ser muito grande. Nós temos que trabalhar não como um grupo, mas como um time, né? Um time é aquele que trabalha entrosado, é aquele que trabalha você olhando não só para si, mas olhando para os outros também. E receber esse pessoal de braços abertos. O resultado está aí, nosso resultado em segurança, tanto nas paradas gerais quanto na rotina, fruto de muito trabalho, muito planejamento. Neste momento, nós estamos iniciando a partida da alimentação de cavacos do digestor B. As pessoas são acolhidas, independente de camisa, independente de classe social, independente de diversidade. As pessoas são realmente acolhidas e principalmente respeitadas. Sinto uma segunda casa minha aqui. Me sinto muito bem acolhido. E eu convido cada colaborador a ser um embaixador de cultura, não complicando o simples e desenvolvendo qualquer pessoa que passar por essa unidade. Joyce, muito obrigada, né? Como eu sempre digo, é muito bom ver nossas indústrias com programas tão sólidos, com metas tão intencionais e tão claras, né, sobre diversidade ali, e inclusão. E agora eu vou convidar a Hélida para também falar um pouco e contar um pouco sobre como é isso lá na PRIO. Boa tarde, pessoal. Primeiro veio o desafio aqui para descrever um pouquinho de como eu estou. Eu tenho 1,62 com o salto, porque na verdade eu tenho 1,57. Nordestina, estou de rosa, porque mulheres vestem rosa, azul, preto, branco, a cor que ela quiser. Hoje, coincidentemente ou não, eu estou de rosa. Hoje eu vim dar uma apimentada aqui sobre a diversidade e inclusão, falando sobre um projeto social que a gente tem, que se transformou, começou como um projeto e se transformou em um programa muito legal, cheio de parceiros. Tenho 2 objetivos com vocês. Um, contar um pouquinho sobre a PRIO. A gente está entrando cada vez mais no Espírito Santo. Vocês vão escutar falar mais da gente aqui. E falar sobre o projeto também, que é o projeto Reação Offshore. E eu vou deixar agora de início um vídeo dos próprios diretores da empresa falando do que eles esperam das pessoas que vão para a PRIO. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil.
cada dia o nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas, no crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar um novo resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. Vamos lá, e quem é a Prio, né? Prio é a maior empresa independente de óleo e gás do Brasil. É uma empresa que hoje produz 100 mil barris por dia. A gente tem uma empresa em tamanho de porte de empresa, tem um valor de mercado de 42 bilhões. E o nosso foco é em eficiência operacional, eficiência de custos. Vocês vão ver na Prio 800 pessoas. A empresa, eu vou contar um pouquinho da história dela, mas a empresa hoje ela tem 800 pessoas. A gente foca muito em projetos de sustentabilidade. No ano de 2023, investimos 30 milhões em projetos de esporte e cultura e 130 milhões em projetos de meio ambiente. E somos especializados no redesenvolvimento de campos maduros. Estou aqui com o colega da Petrobras, que é especialista na parte de exploração e produção, e a gente, na sequência, entra para fazer esse negócio viver mais e ser mais sustentável ainda, tá bom? Estamos no Brasil hoje em campos offshore, em terras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Temos 4 campos em produção hoje e o quinto dele está em fase de implementação de projeto, que é o campo de Oahu. Inclusive, convido vocês a ir lá no stand da Prio, conhecer um pouquinho sobre esse projeto, que é super interessante. E aí, no meio desse painel aqui, que a gente está com empresas centenárias, 70 anos aqui, Petrobras também. A Prio ela começou em 2015, em meio a uma crise de petróleo. Então, isso fala muito sobre a gente. Então, é uma empresa que as pessoas elas têm muita vontade, têm muita garra, porque a gente teve que sobreviver a uma crise. A empresa começou lá em 2015 produzindo 5 mil barris. Então, nesses 9, quase 10 anos de empresa, a gente foi adquirindo campos, a gente foi redesenvolvendo esses campos, melhorando a produção deles, e hoje a gente chegou aí na marca dos 100 mil barris, no final de 2023, 770 funcionários, hoje a gente tem um pouco mais de 800. Aí, comparada à parada programada dos 2.100 pessoas, então a gente está chegando lá, né? Somos o bebê aqui na frente da Suzano, da Petrobras, mas com muita coisa para aprender. E aí muita gente me pergunta qual é o diferencial da Prio e o que é que faz a Prio ter crescido tanto nesses 9 anos, ter saído dos 5 mil para os 11 mil barris, para os 100 mil barris que a gente está produzindo agora. Somos uma empresa centrada em pessoas. Algumas empresas são centradas em processo, algumas empresas são centradas em clientes. A gente é centrado em pessoas. Como é que é isso? A gente busca pessoas no mercado que tenham essa vontade, essa garra, principalmente que tenham uma aderência com a nossa cultura. Que cultura é essa? É uma cultura de pessoas que buscam resultados através do inconformismo e da ousadia. São pessoas que são como empreendedores. Você é parte do negócio e você transforma esse negócio. E aí, a gente está num contexto de empresa que é no mercado de óleo e gás, em que o mercado está extremamente aquecido. Tem pouquíssimas pessoas no mercado, as empresas ficam lutando pelos talentos desse mercado. E tem poucos perfis de pessoas para trabalhar no offshore. Somos uma empresa que trabalha com offshore. E, ao mesmo tempo, a gente está num contexto Brasil, em que o desemprego é super alto, a gente está nos níveis de 8% da população desempregada. As pessoas têm pouco conhecimento do óleo e gás ou não têm interesse pela indústria e têm poucos cursos para qualificar essas pessoas. E aí, lá atrás, em 2022, eu estava conversando com alguns parceiros nossos, parceiros aí de longas datas, que estavam com a gente nos projetos incentivados. Um deles é o Instituto Reação e o outro é o Todos na Luta, que trabalham com educação através do esporte. E a gente chegou à conclusão de que a gente precisava colocar um projeto e criar um projeto que realmente fosse desenvolver as comunidades. O Reação, ele começou na Rocinha, lá no Rio de Janeiro, e o Todos na Luta, no Vidigal.
Eles são muito maiores hoje em dia, obviamente, mas na época a gente começou pensando como é que a gente faz para pegar essas pessoas da comunidade, desenvolvê-las e levar elas e atrair elas para o mercado offshore, que é um mercado que tem tantas oportunidades e que eles podem se desenvolver. E aí a gente chamou quem entende muito desse assunto, que é o Senai. O Senai vindo com uma ideia muito focada na parte técnica, competências técnicas, e os institutos, tanto o Reação quanto Todos na Luta, trouxeram para a gente essa ideia do socioemocional. Por que isso? Por que o socioemocional? O offshore, a gente tem uma jornada de trabalho de 14 dias embarcado. Não é fácil trabalhar 14 dias isolado e com pessoas que você nem conhece, você nunca tinha visto antes. Então, você precisa trabalhar muito no socioemocional. Então, montamos esse projeto lá em 2022. E aí eu vou deixar mais um videozinho para vocês entenderem pelos alunos como é que eles visualizam esse projeto. O programa Reação Offshore é um programa que prepara para o mercado de trabalho offshore, tanto técnica como socioemocionalmente. Isso anda interligado, então buscando os dois, eu acho que isso é totalmente recomendado a pessoas que querem crescer profissionalmente. Na parte socioemocional, nós usamos o conceito andragógico, que o adulto ele vai aprender muito melhor a falar e a lidar com as emoções a partir do momento que experiencia, que vivencia essa emoção. O Reação me ensinou a ter mais garra, lutar pelo que eu quero, ensinar o que você sabe, aprender com eles também, ser humilde de perguntar. E hoje em dia eu aprendi que a gente pode chegar no nosso objetivo tendo a coragem. As pessoas com quem a gente conviveu foi algo extraordinário, algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Os valores socioemocionais que a gente trabalhou aqui também foi algo sensacional. Então, o nosso curso ele tem uma parte teórica, indoor, mas tem sempre uma parte muito prática, outdoor, de maneira a gente poder conciliar esses conceitos de uma forma vivencial e assim aprender, de fato, muito mais sobre as emoções, sobre o autoconhecimento e sobre relacionamento. É uma mudança de vida, de fato, o Reação Offshore chegar para as nossas vidas e contribuir, assim, com o nosso profissionalismo, com a nossa educação e com o nosso crescimento profissional acima de tudo. Então, pessoal, acho que muito legal o que o Reação traz para a gente nessa parte do socioemocional. O conceito do judô, o primeiro aprendizado do judô é aprender a levantar, cair e levantar. Você cai, mas o mais importante é quantas vezes você levanta. Não importa quantas vezes você cai. E tem outro conceito que eles trazem também, que é muito legal, que é faixa preta com espírito de faixa branca. Vamos transformar todos em faixa preta, mas eles sempre têm que ter a humildade e o respeito como se fosse uma faixa branca. Esse projeto começou lá em 2022. A gente fez a primeira turma lá no Rio de Janeiro, fez em Benfica, Caxias, em Campos e em Macaé também. Foram 250 pessoas formadas. Praticamente todos hoje estão empregados no offshore, e isso é muito legal. Na turma de 2023, a gente fez em Benfica com 60 pessoas, foi muito bacana. A taxa de empregabilidade está acima de 90% também. Esse ano, já começamos as turmas de Benfica e de Macaé com 120 alunos. E agora, a gente chegou em Vitória. A gente começou a expandir com os benefícios que a gente está vendo que o projeto tem. A gente começou a expandir e a gente escolheu o Espírito Santo como o primeiro lugar para a gente trazer o programa fora do Rio de Janeiro. São 60 vagas, estamos com inscrições abertas agora até amanhã, coincidentemente. Inclusive, coloquei o QR Code aí, se vocês quiserem passar para alguém a inscrição. Aqui no Espírito Santo, a gente está começando essa turma de 60 pessoas. Só precisa ser acima de 18 anos. Estamos indo nas comunidades. O Esquiva Falcão, ele tem ajudado muito a gente, abriu várias portas, levou a gente nas comunidades. É um curso de 2 meses de duração, para quem é nível não técnico. Ganha uma bolsa à noite, então você pode trabalhar também e à noite estudar, se preparar melhor para esse mercado do offshore.
E aqui a gente tem desenvolvido e conversado sobre esse projeto em 6 comunidades. E eu queria aproveitar também para agradecer ao Findes e o SESI, que ajudou a gente, tem mostrado a gente vários caminhos interessantes aqui, e eu espero que nos próximos anos a gente continue crescendo no Espírito Santo. E a gente vai trazer mais e mais esse projeto para todo o Brasil, na verdade. Bem, pessoal, é isso. Queria deixar para vocês aqui o QR Code, se vocês puderem compartilhar, mostrar um projeto tanto de inclusão como diversidade, que a gente possa trazer mais pessoas para o Óleo e Gás e mais pessoas que a gente possa desenvolver de uma maneira geral. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Hélida. Fiquei muito feliz aí de ver sua apresentação, ver você citando a Findes, né? A gente, tanto como Findes, como SESI, como Senai, tem tido várias aí, de fato, iniciativas junto com as indústrias nessa frente de diversidade e inclusão. Bom, agora eu vou chamar o diretor de Pessoas, Bem-Estar, Saúde e Segurança da ArcelorMittal, Rodrigo Gama, por favor. Boa tarde a todos, todas. É uma responsabilidade grande, né, de falar depois dessas 3 feras e 4, né, que já falaram aqui. Mas vou compartilhar com vocês o trabalho que a gente faz na ArcelorMittal em relação à nossa diversidade, equidade e inclusão. Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo bem? Ótimo, ótimo. Então vamos lá. A ideia é a gente falar dessa construção de um valor, né, de diversidade, equidade e inclusão. Primeiro, falar um pouquinho da ArcelorMittal. A ArcelorMittal é uma multinacional que está em vários países e tem 126 mil pessoas trabalhando no mundo como um todo. Aqui no Brasil, nós estamos com em torno de 18 mil pessoas. E aqui, especificamente, na unidade de Tubarão, nós temos 5.400 empregados próprios e em torno de 4 mil terceiros. Então, esse trabalho que a gente vai fazendo alguns recortes, né? Mas a gente acaba aprendendo e compartilhando, né, o trabalho que a gente faz na ArcelorMittal no mundo como um todo. No Brasil, nós temos 2 grandes segmentos, os segmentos de produção de aços planos e de aços longos. Eu sou o head de pessoas do segmento de aços planos e, junto com a minha equipe, a gente cuida das ações, né, de saúde e segurança de pessoas como um todo. Nessas unidades que estão aparecendo aqui, unidades exclusivas da ArcelorMittal e algumas joint ventures também, no Sul, no Sudeste, no Nordeste, temos plantas também na Venezuela e com planos, né, de crescimento aí da ArcelorMittal na América Latina como um todo. Passando aqui mais como um todo, nós fabricamos então praticamente 3 grandes produtos em aço, laminados a quente, laminados a frio e revestidos. E importante dizer que o aço está em tudo, né? Outro dia eu vi um dos nossos diretores falando sobre o aço. O aço está ali desde quando a gente nasce, né? Quando a gente está ali na maternidade, ali tem tanto instrumento em aço, né? E aí quando a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, o aço está em tudo. O aço está aqui em volta da gente. O aço está nos veículos que nos trouxeram aqui. E então a gente acredita muito nessa indústria do aço, mas a gente não vai conseguir fazer nada disso se não for através verdadeiramente das pessoas. E o propósito da ArcelorMittal, ele dialoga muito bem com isso. O propósito da ArcelorMittal é aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. Trabalhar os indivíduos e entender o impacto nosso no planeta como um todo. E a partir daí a gente vem debatendo e construindo a nossa estratégia de pessoas. Hoje a gente tem uma estratégia bem definida. Nós tivemos uma revisão recente ao final de 2022 e a gente colocou 3 grandes itens, 3 direcionadores estratégicos para as pessoas na ArcelorMittal em todo o planeta. Liderança, para que a gente possa fazer as coisas com mais excelência. Talentos, a gente viu tanto aqui uma demanda incrível, né, por talentos aqui que todas as empresas têm. E o terceiro é exatamente diversidade e inclusão. Então são os 3 grandes pilares da nossa estratégia de pessoas de maneira global, para a gente perceber um pouco do quão relevante é esse tema para a ArcelorMittal em todo o mundo.
esse programa de diversidade e inclusão, então, nós nós reforçamos ele, fizemos um lançamento mais formal em 2019. A gente fala que a gente começou esse programa já há bastante tempo, quando a gente vem fazendo, né, desenvolvendo as nossas ações junto às pessoas, também a nossa política de direitos humanos. Mas, de maneira formal, nós começamos o nosso programa em 2019. Estamos fazendo, então, 5 anos esse ano do programa. E nós classificamos e nos organizamos para facilitar as ações em 4 grandes grupos de afinidades que estão ali. Eu não vou ficar lendo cada um dos pontos, mas raça e etnia, equidade, né, de gênero, LGBTQIA+, né, a gente veio acompanhando a evolução, né, dessa classificação ONU, e pessoas com deficiência. Então trabalhamos com esses 4 grupos de afinidade, e aí em 2019, no início, né, do trabalho como um todo, a gente aprendendo e contratamos uma consultoria para nos ajudar, a gente sabia bem pouco mesmo, e a gente não imaginava a quantidade de barreiras e dificuldades que a gente iria enfrentar nessa jornada como um todo. Então, eu vou falar de muitas coisas legais que a gente está fazendo, mas é muito importante a gente entender que, apesar dos resultados que eu vou mostrar aqui, os desafios continuam enormes. Temos sim que comemorar a evolução, o trabalho que a gente vem fazendo, mas a gente tem certeza de que os desafios ainda são muito grandes. A gente enfrenta questões ligadas a convicções pessoais, a gente enfrenta questões ligadas à religião, questões políticas, e a gente decidiu mesmo colocar esses assuntos em debate. Mas a gente tem um pano de fundo que não começou em 2019. O pano de fundo para todo o nosso trabalho, ele está descrito, vou apontar aqui, né? Mas no canto inferior direito aqui do slide, que é o respeito às pessoas. Então, a gente começou exatamente, a gente sempre trabalhou nesse pilar que é muito importante para a gente. Então, baseado no respeito às pessoas, o que a gente quer não é mudar crenças e valores que estão arraigados. A gente vai respeitar cada indivíduo, em suas crenças, nos seus valores, e ao mesmo tempo vai orientar e desenvolver as pessoas para que ela possa respeitar o outro enquanto ser humano. O respeito tem que estar acima de tudo. Então, a partir dessa base do respeito, e trabalhando muito fortemente essa questão do respeito, tudo ficou muito, muito, muito mais simples. Posso voltar um pouquinho? Eu não fiz minha autodescrição. Eu sou um homem cis, branco, cabelos grisalhos. Incrível, né? Cada dia que passa um pouquinho mais, né? Cabelos grisalhos, tenho 1,76 m, 80 e pouquinho quilos, tem que emagrecer um pouquinho, né? E hoje eu estou com uma camisa azul, uma calça azul escura, sapato preto, uso óculos, multifocal, troquei ele semana passada, de vez em quando eu fico tontinho me adaptando a ele. Então, se eu em algum momento tirar o óculos aqui, é exatamente por causa disso. Mas vamos lá, continuando. Quando a gente deixou isso muito claro para todos dentro da organização, tudo ficou mais fácil. Porque a gente começou a trabalhar na educação das pessoas, trabalhar no conhecimento, trabalhar na proximidade ainda maior das pessoas, em ouvir mais as pessoas, de entender as necessidades. E aqui eu queria citar alguns exemplos importantes. Começando com pessoas com deficiência. Nós começamos a ouvir as pessoas e fazer perguntas assim, perguntas simples. Você se identifica como uma pessoa com deficiência? E aí, por adesão, as pessoas respondiam que sim. Se sim, o que a gente pode fazer diferente e que a gente pode melhorar a sua vida? Como é que a gente pode ajudar você a ter uma performance maior no trabalho? E vieram coisas muito, muito simples. Um apoiozinho de pé, um mouse um pouquinho diferente, um sistema que possa fazer a transcrição quando está tendo ali uma videoconferência. Então, às vezes, são investimentos muito pequenos, mas que dão um resultado e alavancam muito e criam um conceito que não de igualdade, de equidade para as pessoas, entender que as pessoas estão saindo de lugares diferentes e precisam de apoios diferentes para poder avançar e perseverar aí na carreira como um todo.
Do LGBTQIA+, eu queria citar um exemplo que é muito interessante, bem recente. Nós estávamos numa roda de conversa com alguns empregados, e aí foi muito emocionante. Eu vou tentar contar essa história aqui, é difícil, tá? Contar essa história aqui. Uma pessoa chegou e falou assim, eu ia expulsar meu filho de casa. Depois dessa roda de conversa, eu vou chegar em casa e vou conversar com ele. E ele é meu filho, eu amo meu filho, e ele não vai sair da minha casa. Agora eu entendo. Difícil contar, né? Consegui, hein? Passei. Vamos lá. Equidade de gênero. Eu vou falar aqui de várias e várias ações que a gente está fazendo, né? De equidade de gênero como um todo. E essa é uma ação global da ArcelorMittal. Então, no Brasil, nós temos esses quatro grupos de afinidade, mas na ArcelorMittal Global, o foco hoje é em diversidade de gênero. Então, deixa eu passar, porque já subiu a plaquinha ali, que faltam só 5 minutos. Eu vou falar de algumas ações importantes. Primeiro é o programa Pertencer. É um programa de mentoria que a gente faz, que veio exatamente da necessidade desses grupos de afinidade para poder evoluir na carreira, se percebeu que eles precisavam de uma mentoria para poder orientar e guiá-los de maneira mais adequada. Nós já tivemos quase 200 pessoas passando por esses programas de mentoria. E nesse programa de Pertencer é interessante que, além desses 4 grupos de afinidade, a gente trabalhou também um trabalho de masculinidade, trabalhando com homens para poder ter mais aliados nesse programa, né, de diversidade e inclusão. Nós temos aqui um exemplo também que eu queria trazer para vocês, uma cartilha para a gente ter uma entrevista de admissão mais inclusiva, para a gente saber o que perguntar e também o que não perguntar. A gente queria destacar também aqui uma série de ações que vocês estão vendo aqui na parte inferior do slide, chamado Conexão Acearia, que a Cearia é uma das partes da nossa empresa, uma das partes da nossa unidade de produção, e os próprios empregados de lá, eles vão atuando, né, dentro da Cearia e trabalhando como influenciadores para poder a gente ir evoluindo nessa cultura, né, de diversidade e inclusão. Outras ações de educação, né, nós tivemos mais de quase 3 mil pessoas capacitadas de diversidade e inclusão, né, nesse ano de 2024, até meados desse ano, né? E queria destacar também que na ArcelorMittal a gente tem um conselho global de diversidade e inclusão, como eu disse, muito focado ainda em diversidade de gênero, mas o mais importante é que quem lidera esse conselho global é uma brasileira, é a head de RH do outro segmento nosso aqui no Brasil, e nós temos um colega nosso da unidade de produção que participa desse conselho global e dá as grandes diretrizes globais para a gente poder evoluir nisso. E o Brasil é referência para a ArcelorMittal em todo o mundo nessas ações aí de diversidade e inclusão. Além disso, eu queria citar aqui algumas ações aí afirmativas, né? A gente vendo, né, do quanto o mercado, né, está precisando aí de talentos, nós decidimos então fazer um curso de formação de pessoas nessas habilidades de analytics e fizemos turmas exclusivas de mulheres, turmas com empregadas, turma com estagiárias, e estamos começando a trabalhar também com turmas para a sociedade como um todo, já que é algo que tem uma demanda muito grande. Eu queria contar uma outra história também, que eu acho que é importante, que trabalhando com educação, a gente consegue fazer essa transformação cultural e muitas das vezes as reações que a gente encontra na nossa organização são falta de conhecimento mesmo. Eu lembro em 2019, quando pela primeira vez nós hasteamos a bandeira LGBTQIA+, hoje, e aí uma reação enorme das pessoas. E falavam, e tinham várias discussões, né? Falavam assim, por que a gente vai hastear uma bandeira de um grupo de afinidade e não vai hastear para os outros? Porque é o único grupo de afinidade que tem essa bandeira. Exatamente por isso. E aí a gente começou a trabalhar na educação e mostrando o significado de cada letra, de cada cor. E aí, a partir dali, a partir desse esclarecimento, dessa clareza, todos os anos a gente tem essa bandeira hasteada e não tem nenhum tipo de reação dentro da organização. É lógico que internamente as pessoas podem ter, como eu disse, através das suas crenças, valores e convicções, mas a gente quer demonstrar o respeito. Então a gente não vê nada que falte a respeito quando a gente faz um trabalho como esse.
Falando um pouquinho da diversidade e inclusão como parte do negócio, a gente traz uma série de exemplos de várias áreas aqui que estão na empresa. A gente está aqui com energia, aço, Cismet, são áreas que estão dentro da organização que elas mesmas começaram a fazer ações para promover a diversidade e inclusão dentro da organização. Então, para a gente transformar a cultura, a gente começou primeiro no planejamento, políticas, ações gerais, e agora o que a gente vê são ações práticas que estão acontecendo em todas as áreas da organização para a gente poder evoluir nessa cultura de diversidade e inclusão. Trabalhando a cultura, a gente acredita que a gente vai fazer a diversidade e inclusão ser realmente um valor para a ArcelorMittal. E a gente tem na nossa empresa o que a gente chama Semana de Valores, em que a gente discute sustentabilidade, saúde, segurança, diversidade e inclusão, tudo em conjunto, para mostrar que tudo é parte do negócio da organização. A gente tem um número de participações enormes. Nessa Semana de Valores, a gente faz o reconhecimento das pessoas. E a gente tivemos na última semana 60 pessoas reconhecidas pelo seu trabalho de diversidade e inclusão, e incentivando as pessoas, reconhecendo e mostrando que esse é o caminho que a ArcelorMittal quer seguir. A gente acredita que a gente vai de verdade chegar a construir isso como um valor como um todo. O meu tempo acabou de acabar. Eu vou pedir só para a turma de suporte. Vai passar um videozinho, Maria, se você permite, 30 segundos, tá bom? Gente, obrigado. Meu nome é Diego Bandeira Freitas, tenho 7 anos e 6 meses de ArcelorMittal. Eu faço acompanhamento da inspeção elétrica, apoio também ao planejamento e manutenção corretiva. Meu nome é Bárbara Costa, eu sou analista da área de tratamento de água da ArcelorMittal Pecém. Meu nome é Rafael Watts Gonçalves. Eu trabalho na área de RH. Meu nome é Lisiane, eu trabalho na área de comunicação e relações institucionais. Na comunicação, eu auxilio a área de publicidade, então eu atendo as demandas das áreas, eu faço plotagens, auxilio em algumas demandas de vídeo também, auxilio nas campanhas. Eu amo meu trabalho. Quando eu entrei aqui, eu não era PCD, eu tive um problema de saúde, eu tenho uma doença rara chamada porfiria. E dessa doença eu desenvolvi dor crônica. Desde então eu fui muito bem recebida aqui na empresa pelos meus colegas, eles me ajudam no dia a dia. As empresas que querem contratar uma pessoa com deficiência, na minha visão, tem que tratar eles como um empregado qualquer. Porque qualquer pessoa com as devidas adaptações consegue desenvolver as funções. E a gente tem que pensar como CEO, ou como um coordenador, como um gerente, como um líder, que quanto mais diversa for a sua equipe, mais soluções você vai ter à sua mão para desenvolver um novo trabalho, solucionar um problema mesmo. Tudo começa através do respeito. Bom, gente, primeiro de tudo, obrigada a todos aqui, né, presentes aqui, que puderam falar um pouco sobre as experiências nas suas indústrias. Ficaria horas conversando com vocês, mas infelizmente temos 15 minutos para um debate. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas antes disso, eu queria falar um pouco que o que realmente, assim, eu tenho gostado muito, né, já disse, essa é a minha segunda experiência de estar aqui, é ouvir empresas desse porte que têm uma importância, né, para o desenvolvimento mesmo socioeconômico do Espírito Santo tão grande, tratando do assunto diversidade e inclusão de uma forma tão estruturada e, como eu disse no começo, de forma intencional. Porque a gente não dá para negar, entendeu, que são anos e anos de exclusão de mulheres, de exclusão de pessoas negras, de exclusão de pessoas com deficiências, de exclusão de pessoas que pertencem aos grupos LGBTQIA+. São anos aí, né? Na verdade, nem são anos. O Brasil vai precisar aprender a conviver com as pessoas mais velhas. A gente vem de um país que por muito tempo foi um país muito jovem, então a gente está entrando nessa frente de, né, ter ali vamos dizer assim, uma mão de obra disponível com mais idade. Então, assim, são muitos os desafios,
Mas uma coisa que toda vez que eu escuto num painel como esse, hoje a Eduarda trouxe essa palavra aqui, eu preciso comentar porque eu acho, assim, isso mostra que a gente está num degrau já acima, que é quando alguém fala de interseccionalidade, assim. Eu não sei se todos os presentes conhecem esse termo, mas a interseccionalidade é quando você passa, você está dentro de algumas minorias, mas em várias frentes. Então, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu desconheço a experiência da Eduarda de ser uma mulher branca. Eu sei o que eu preciso fazer, vamos dizer assim, para me colocar na sociedade, ou as coisas que eu estou disposta a fazer ou não como mulher negra. Então, para eu dar um exemplo aqui para vocês, muito claro, acho que boa parte das pessoas aqui que forem negras, que são negras, sabem disso, assim. Entrar em lojas é uma questão para pessoas negras, entendeu? Então, eu tenho estratégias. Se eu estiver menos disposta a sofrer preconceito, às vezes eu uso um item daquela loja para, de cara, mostrar para a pessoa que eu tenho condições, né, que ela não precisa ali me excluir. E, assim, teria vários outros momentos aqui para dizer. Eu acho que a Eduarda desconhece isso. Então, o que acontece? A interseccionalidade, saber que as empresas hoje começam a olhar para isso é muito importante, porque eu preciso não ser só vista como mulher, mas também como mulher negra. E se eu tivesse uma deficiência, isso também precisaria ser junto, e a minha experiência seria das 3 coisas juntas, e nunca delas isoladas. Então, sempre que eu ouço esse termo assim, isso me deixa muito feliz, por saber que as indústrias aí estão nesse nível já de discussão. E acho que isso significa, a gente sabe que tem muitos passos à frente, mas significa que um bom passo já foi dado. Eu vou seguir a ordem mesmo das palestras aqui, né, para a gente fazer a pergunta, e vou começar com a Eduarda. E, Eduarda, acho que já te ouvi falando algumas vezes, né, já estivemos juntos algumas vezes, mas hoje, quando você apresentou de novo que o quadro de vocês é de 83% de homens, 17% de mulheres, e você traz hoje aqui também já essa evolução dos programas de vocês, olhando para a interseccionalidade, você até falou também de um programa para homens aliados. Eu queria um pouco inverter essa discussão e perguntar como é que é tratar deste tema nesse nível que vocês já estão tratando, num lugar onde há tantos homens e provavelmente muitos deles brancos, muitos deles cis e muitos deles sem deficiência. Assim, como é que vocês lidam com isso? Mas como você mesmo falou, né, 17% de mulheres numa empresa com 41 mil empregados, a gente está falando de uma parcela pequena. E o que a gente estava percebendo é que muitas vezes a gente estava pregando para convertido, né, que é uma coisa que acontece quando a gente está falando de diversidade da visão. Quem está na plateia, quem está falando sobre, normalmente são grupos minorizados. Né? Então a gente fica com essa questão. Como que a gente vai fazer para ter mais aliados? Então, por isso que colocou o nome de homens aliados. E a gente tem homens aliados naturalmente. O Rodrigo está aqui, né, mostrando isso. Quantos homens aqui na plateia também, né, apoiando a gente, não só, né, nesse tema, mas com ações também. Mas a gente precisava aumentar isso. E uma coisa, como você falou, do lugar de fala, né, a gente não precisa ser, no meu caso, eu não preciso ser uma mulher negra para praticar empatia com você. Mas é óbvio que não vai ser 100%, porque eu não passo por essa casa, realmente. Embora uma vez eu estava numa loja, quando você começou a falar do Rio, quando eu estava numa loja, eu estava com uma calça jeans desfiada, assim, e tal. Nem foi me atender, assim. Mas eu sei que é diferente, embora eu não sinta exatamente o que você sente. E aí a gente começou a perceber isso, olha, não adianta estar falando, mulher está falando para mulher sobre diversidade, inclusão, mulher está falando para homem, e se o homem já não é naturalmente aliado, como é que... Aí a gente, com esse programa, tem homens falando para homens. Porque esse Instituto Papo de Homem, né, é um homem, quer dizer, óbvio, né, uma equipe, né, mas a maioria dos vídeos, a maioria dos dados e fatos, porque eles trazem dados e fatos, não é uma questão de machismo, não é uma questão de como é que eu vou dizer,
poderia ir lá no nosso sistema, vocês devem ter o sistema de treinamento de vocês e pá, clicar um botão, atributa todo mundo como obrigatório. Mas isso não é bacana, assim, eu acho que não é bacana. Primeiro porque o nome é Homens Aliados, eu sou uma mulher. Se eu fizer isso, lá, a mulher colocando, né, para fazer obrigatório para todo mundo. Mas eu botei o hashtag Fica a Dica. Marcela tá aqui de prova que eu botei isso no chat. Falei, ó, tá aqui o programa, né? Hashtag Fica a Dica. Muito bom. E aí, o que foi bacana é que a gente fez um evento de liderança, né? Estava na liderança offshore, todo mundo vai lá. A gente falou sobre esse programa. E quando eu ia falar, eu pensei, eu vou falar. Não vou falar não. Quem vai falar é o Vasco, que é um gerente que trabalha comigo. Ele que vai falar sobre o programa. E aí o Vasco falou. E aí ele deu o depoimento dele, no lugar dele, de fala, né? Falando da experiência do treinamento. E aí, um começou a fazer, outro começou a fazer. Agora a gente tem, dentro da Brasil deve ter algo parecido, uma rede social interna, né? E aí, um coordenador offshore, né, que trabalha na equipe do Vasco, coincidentemente ou não, né? Ele fez um post lá que tá assim, não, fez 3, né? Porque ele fez em 3 grupos. O nosso daqui da unidade da distribuição, fez um grupo de líderes do Petrobras e o outro qual foi? Do EIP, da diretoria, né, de exploração e produção. E você tem que ver a quantidade de homens falando, caramba, obrigada por falar sobre esse projeto, obrigada por, né, tá incentivando e tal, vou fazer também e tal, e outros comentando sobre isso. Então, assim, voltando, né, lá no começo quando você falou, por que vocês tomaram essa decisão? Porque equidade de gênero, né, principalmente, não vai ser atingida só com os 50% da população, 51%, mulheres. A gente só vai atingir a equidade de gênero se os outros 50% da população homens também entenderem isso como importante, como benéfico para a nossa sociedade e como realmente uma questão de respeito. E o pilar, né, do respeito, eu adorei, Rodrigo, quando você falou isso, porque esse é o pilar, né, que a gente precisa se pegar, ele também conversa muito como entender que todos nós temos viés inconscientes. Todos nós temos. Quanto antes a gente aceitar isso, melhor. E não é sobre ter o viés inconsciente, é sobre o que a gente faz com isso. Mas, além disso, entender que o impacto na outra pessoa é acima da intenção que você teve. Às vezes você não tem intenção de ter uma fala capacitista, você não tem intenção de ter uma fala racista, enfim, você não tem uma intenção, mas tem impacto na outra pessoa. Quando você entende que tem impacto para a outra pessoa, você passa também a agir de forma diferente. Chegou a plaquinha. Marília, acho que eu falei muito, desculpa. Não, imagina, que isso. Bom, obrigada. Eu vou seguir, né? Continuaria aqui perguntando, mas vou seguir aqui e vou falar com a Joyce. Joyce, assim, uma das coisas que quando você falou ali me chamou muita atenção, e aí me corrija se eu tiver entendido errado, mas é que o tempo médio ali das pessoas são de 18 anos, né? 18, alguma coisa. E isso me trouxe assim, uma certa surpresa de pensar, olha, a gente vem discutindo diversidade e inclusão de uma forma mais ampla, mais aberta, sem esse medo de, vamos dizer assim, de ser julgado, ou muito recentemente. Então, vocês têm um desafio na mão de transformar pessoas que estão lá, desde quando talvez boa parte das coisas que a gente está conversando aqui eram considerados tabus sociais, políticos, enfim, religiosos, o que seja. E eu queria te ouvir um pouco, como é que vocês fazem com uma população, né, ali dentro da indústria de vocês com tanto tempo? Obrigada pela pergunta, Marília. Só trazendo uma visão, né? Eu trouxe um dado na apresentação que, olhando o Espírito Santo, nosso tempo médio é 10,3 anos, mais ou menos. Quando olha só a unidade de Aracruz, que, né, foi lançada em 78, né, a gente tem um tempo médio aí de basicamente 18,7 anos, quase 19 anos de casa. É desafiador, eu acho que o primeiro compromisso que a gente tem que assumir é que é desafiador, né? E o segundo é como a gente vai tocar as pessoas, né? Eu acho que recentemente a gente fez um trabalho, foi meados de março, início de abril, a gente celebrou o mês da visibilidade trans, e também falando de interseccionalidade, né? A gente fez uma ação com um grupo de afinidade mulheres e com o pessoal do LGBTQIAPN+. Foi um evento tão poderoso que vai virar uma websérie. Por quê? A gente lotou o auditório, tinha cerca de 450 pessoas ouvindo o tema. A gente tem algumas mulheres trans, vocês viram no vídeo, uma parceira trans. A gente tem GPS, né, que é a empresa prestadora de serviço. E a gente tem dentro do nosso time também mulheres trans.
né? E a gente vem apoiando e aprendendo nessa jornada de como ajudar na transformação do documento, do crachá, que o nome não é mais Iago, é Nicole, que é o nome que ela escolheu, como que a gente vai mudar todos os sistemas, tem travas jurídicas, travas de certidões, de coisas que a gente precisa trabalhar. E a gente resolveu, então, fazer esse evento, a gente chamou de Visibilidade Trans, e a gente fez com um parceiro, que é a Ecolab, que nos apoia em várias frentes aí de água, de geração de energia. E o primeiro desafio que a gente teve é assim, como que a gente vai abarcar a turma do painel, né? Porque a turma do painel é a turma que é mais antiga. Então, a gente transmitiu o evento. A gente fez o evento em auditório, 350 pessoas presentes, mais de 450 pessoas conectadas, tanto da Ecolab quanto do nosso público. E o que a gente recebeu de feedback depois do evento dos coordenadores de fábrica que ficam lá com os operadores de painel? Joyce, acabou a roda de conversa continuou aqui. Então, o que eu vejo muito, Marília, a sociedade vem se abrindo e não interessa a idade, não interessa o cenário a qual essa pessoa se encontra. O que eles discutiram muito lá, poxa, eu tenho alguém na minha família, tenho um filho de um primo, meu filho, e eles começaram a discutir isso, o quanto eles precisam se abrir para o novo. E um coordenador de fábrica nos procurou para abrir que o filho dele, né, se declarou homossexual e como que ele recebeu isso também. Né, ele tem pelo menos 25 anos de empresa. Então, eu acho que a gente vem passando, sobretudo nesse cenário de diversidade, por um termo que a gente usa que a gente chama de jornada. É uma jornada. Quando a gente chegar ali, vai ter mais uma jornada à frente. E tem mais um caminho à frente. E a gente vem trazendo o trocadilho que eu falei. Parte de nós e parte de nós. A empresa não pode colocar de fora para dentro. A gente tem que trabalhar o viés inconsciente e de dentro para fora. Então, parte de nós para dentro acreditar e parte de nós para fora transformar. Tá ótimo, obrigada. O nosso tempo está acabando, então, mas eu vou seguir com as perguntas. Prometo não passar 10 minutos, tá, gente? Bom, então vamos lá para a Hélida. Eu acho que a Hélida veio aqui no sentido oposto, então, ao te ouvir, né, conheço o April ali, né, a gente que acaba que estuda bastante ali esse setor, mas você traz que vocês são uma empresa nova, né? A gente sabe que vocês são uma empresa nova e vocês buscam, inclusive, muito do que a juventude tem para dar, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, de você ali, como é que é essa questão, porque talvez, eu não sei, assim, mas a sensação que eu tenho é que os seus desafios são um pouco diferentes, porque o seu público ele acaba sendo mais jovem, e vocês estão mais jovens no mercado, então vocês têm a oportunidade de criar uma cultura. Então, como é criar essa cultura do zero? Você tem razão, né? A gente é uma empresa muito jovem, até a média de idade da empresa é de 35 anos. Então, as pessoas são muito jovens e tem uma abertura natural para isso. Mas quando você vai para o óleo e gás, continua sendo uma indústria mais tradicional. Então, os desafios offshore continuam existindo. Até quando a Ana falou sobre os 17% de mulheres, isso é um número curioso na empresa inteira. Mas no offshore, por exemplo, eu trabalhei há 15 anos atrás, eu era a única mulher e 100 e poucos homens a bordo. Então, continua sendo bastante desafiador. Acho que os desafios talvez não sejam tão grandes pelo fato de ser uma empresa mais jovem, porém, eles ainda existem e a gente ainda tem muitas carreiras a serem integradas. E, como o Eduardo falou, realmente no offshore ainda não é tanta realidade quanto é aqui a gente agindo mais naturalmente, entendendo que isso é uma realidade. Então, eu vejo mais um caminho a ser seguido, uma tendência natural, até para a juventude ser mais aberta, mas mesmo assim bastante desafiador. Tá ótimo, obrigada. Bom, e agora aqui, né, caminhando para a nossa última pergunta, é a mesma coisa que eu disse para os demais, assim, ouvir, né, a Arcelor falando dessa forma, e com programas tão sólidos e tão consolidados, e na sua fala, assim, o que me chamou muita atenção, e aí pelo lado, né, no qual eu não tenho esse lugar de fala, foi a questão das pessoas com deficiência, né? Acho que vocês fizeram uma ação ali muito simples, que foi de perguntar o que elas precisavam. E foi o que a gente falou ali na conversa, assim, a gente nunca vai adivinhar porque realmente nos falta estudo, e aí não é só experiência, porque eu não acredito que eu preciso viver tudo para saber, né? Nos falta, às vezes, estudo, mas também nos falta estar naquele lugar ali. Então, eu queria que você
se você puder falar um pouco mais especificamente desse grupo. É um grupo muito desafiador. A gente precisa de lei para que esse grupo acesse de forma, vamos dizer assim, minimamente aceitável. E as empresas, todas elas, ou quase todas elas, têm esse, vamos dizer assim, esse desafio, e tem várias questões que sempre vêm à tona. Ah, mas eu tento, mas eu não acho. E acho que vocês encontraram uma boa solução para isso, assim. Então, queria ouvir um pouco mais, né, quando que deu esse estalo e como é que vocês, de fato, ali conseguem fazer diferença nesse grupo específico, que eu acho que acabou não sendo ali tão abordado aqui, assim, até por mim, né? E aí eu falo, né? Por ser uma mulher, acabo trazendo mais questões de mulher, questões de raça, mas queria ouvir mais desse grupo. Joia. Obrigado, Marília. Primeiro, dizer que a gente tenta fazer, a nossa busca é fazer as ações para todos os grupos, e ouvindo, a gente trabalha essa interseccionalidade também, e o programa Pertencer, de mentoria, nasceu do grupo de pessoas com deficiência e foi estendido também aos demais grupos, né? Tem uma questão importante nesse grupo, que é a questão das falas capacitistas e também o sentimento de invisibilidade dessas pessoas. Esses são pontos assim, que antes desse trabalho, de verdade, eu não conhecia. Então, aprendi junto, ouvindo, participando. Eu tive a oportunidade de ser o sponsor desse grupo logo lá no início, lá em 2019. Mas eu tinha algo que me movia muito fortemente, que meu filho nasceu com uma deficiência. Então, hoje, com tratamento, cirurgias e tudo, não é tão perceptível, né? Ele nasceu com os 2 pés tortos, mas isso já me deu um engajamento ainda maior. Mas realmente, a partir de ouvir, de debater, a partir das experiências, e como a gente tem falado aqui, do lugar de fala mesmo, a gente consegue potencializar ainda mais os trabalhos como um todo. Nós havíamos comentado, assim, eu comentei aqui, né, alguns recursos muito simples, né, que as pessoas precisam para fazer esse trabalho melhor, consegue se desenvolver melhor, e a gente tem dentro da empresa um evento chamado Um Só Time, em que os nossos vice-presidentes, eles falam rapidamente, dando uma visão geral do negócio, e depois abre para pergunta. E hoje houve uma pergunta exatamente sobre pessoas com deficiência. Por que as pessoas elas não são promovidas? Porque existe uma dificuldade tão grande. E aí a gente foi ver os números, né? Não dá para ter todos os números de cabeça e tudo, aí foi checar esses números, né? Mas o percentual de pessoas promovidas entre pessoas com deficiência e pessoas que não são pessoas com deficiência é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, às vezes a gente não consegue demonstrar o trabalho que é feito como um todo. Então, e não era. É importante dizer isso também. E não era. Com o trabalho que a gente foi fazendo, com o desenvolvimento, com as ações que a gente foi fazendo, que foi proporcionando as pessoas se desenvolverem mais para poder serem realmente promovidas e desenvolvidas. Esses são alguns exemplos, né, de ações que a gente faz nesse grupo de pessoas com deficiência. E um outro ponto importante, a pessoa pode não se assumir com uma orientação sexual, por exemplo, e aí se mostrar para a sociedade em um outro momento da vida. É o único grupo que a pessoa pode passar a pertencer àquele grupo por um acidente, por exemplo. Então, é um grupo que a gente toma assim, um cuidado, né, especial, e espero que com isso a gente consiga prosperar. E esse trabalho em conjunto de todos os grupos faz a gente evoluir mais. E eu queria só fechar por dar um depoimento pessoal. Trabalhar com isso, né, e estar aqui nesse fórum, né, com 4 mulheres, mostrando que essa é uma conversa que tem que ser de todos e todas, de verdade, né, por tudo que a gente ouviu aqui, de verdade me fez ser um ser humano melhor. Obrigada, Rodrigo. Bom, gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Com certeza eu faria aí, no mínimo mais 5 perguntas para cada pessoa aqui. Mas, infelizmente, vou ter que acabar. Vou dar oportunidades, né, para vocês, pelo menos, fecharem, né, com alguma frase, com algum recado, assim, bem rapidamente.
E é isso, assim, essa aqui vai ser minha última fala, eu realmente registro aqui a importância que eu vejo nas nossas indústrias, nas indústrias do Espírito Santo, estarem tão avançadas e engajadas com um tema que eu acredito que não tem mais retorno. Então, a gente precisa mesmo, e acho que a diversidade no país ela já existe, o nosso desafio é incluir essas pessoas. Conversando sobre o assunto também, né? Esses depoimentos que o Rodrigo trouxe, né? A gente vai lembrando de outros depoimentos, né, que as pessoas vão trazendo também, enquanto que a gente está realmente promovendo essa transformação. Então, como mensagem final, a frase, né, do respeito ser a base de tudo, eu realmente acredito nela, eu acredito que é a partir disso que a gente consegue evoluir enquanto sociedade, enquanto pessoas também, porque a gente não pode dizer que em algum momento a gente não cometeu algum ato falho, alguma situação de discriminação, né, que pode ter impactado nas outras pessoas. Então, meu recado final é que a gente esteja realmente aberto a estar sempre discutindo e aprendendo e evoluindo nesse tema. Obrigada. Obrigada. Bem, o meu recado ele é muito mais pensando em si. Tá? Acho que se a gente tratar o assunto no nosso entorno, começando com a gente, falando com as pessoas ao nosso redor, tudo vai mudar e vai mudando aos poucos, se cada um fizer a sua parte. Obrigada. Eu quero agradecer também, né, em nome da Suzano, ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa jornada, né? Acho que foi uma tarde de aprendizado, sobretudo, né? Quando a gente ouve também outras pessoas trazendo os exemplos, as coisas que perpassam aí as organizações. Então, eu saio daqui melhor, eu saio com bastante aprendizado. E eu acho que a mensagem que eu quero dizer é muito do nosso direcionador de gente que inspira, né? O quanto a diversidade nos fortalece. Então, diversidade é fortaleza, diversidade é crescimento, diversidade é potência, né? O quanto a gente der luz a esse movimento, mais potência as nossas organizações terão. Obrigada. Agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco do trabalho que a gente faz. Uma tarde assim, de muito aprendizado. E a ArcelorMittal está com um stand aqui na feira, então eu vou estar lá daqui a pouco. Se alguém quiser trocar ideias e tudo, estou à disposição, que eu tenho certeza e acredito de verdade que conversando a gente evolui mais, aprende mais e nós estamos sempre abertos a aprender e compartilhar. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada a todas. Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos muitíssimo a Marília Silva pela condução do painel, também os demais painelistas, muito obrigado. Peço que, por favor, perfilem-se aqui à frente para uma foto oficial. Em seguida, aqui na Arena Mac Show, logo em seguida mesmo, acontecerá o painel Grandes Indústrias Capixabas e as Perspectivas para os Fornecedores, com participação da Vale, Suzano, Samarco e ArcelorMittal, com mediação de Rafael Guzzo de A Tribuna. Na sequência, colado também, teremos, encerrando a programação desta arena, uma premiação aos fornecedores capixabas destaques dos setores de mineração, siderurgia, papel e celulose. Contamos com a participação de todos, permaneçam aqueles que queiram conosco dividir esse próximo momento. Os demais que aguardam, pedimos só alguns minutos para os ajustes aqui na nossa arena.